Graça e paz, queridos. Eu sou o pastor Kerler Mendes, líder da Igreja Família Viva. Parei o carro aqui no trajeto de volta para casa, perto da praia de Piúma, na orla aqui, né, de Piúma, porque a palavra de Deus que eu tenho ao seu coração hoje, para ministrar o seu coração, a sua mente, é algo muito forte e poderoso, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 15 em diante, que diz que as duas mulheres foram visitar o túmulo de Jesus para levar perfumes para embalsamá-lo, para embalsamar o seu corpo. Chegando lá, vocês já sabem, quem conhece a Bíblia, que os anjos anunciaram ali a sua ressurreição. A pedra estava removida, o sepulcro estava vazio. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E aí o que acontece no mesmo dia, a Bíblia diz, no versículo 15 em diante, no capítulo 24 de Lucas, que dois discípulos de Jesus estavam indo para Emaús, de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho eles estavam comentando tristes acerca da morte de Jesus, como que ele foi crucificado, martirizado, humilhado. Estavam tristes, estavam desesperançados. O próprio Jesus chegou perto deles e perguntou: paz seja convosco, quando foi que sucedeu essas coisas? E aqueles homens ficaram meio que indignados e disseram: olha, você é algum peregrino em Jerusalém, algum turista, alguém que veio de outra cidade, de outro país, porque você parece que é o único que não sabe o que aconteceu aqui, a tragédia que foi. Mataram Jesus, um profeta poderoso de Deus, que realizou maravilhas, sinais, prodígios, e os principais da sinagoga, o sacerdote e os príncipes do povo de Jerusalém o entregaram para ser crucificado. E agora nossa esperança se foi, porque estávamos na expectativa de que seria ele o libertador de Israel, seria ele o libertador da nossa nação. Quer dizer que a esperança já não existia mais, melhor dizendo, no coração deles. Seria, quer dizer, uma palavra que não é mais, entendeu? Assim eram nossos corações, querido. O diabo muitas das vezes quer semear em momentos de tristeza, de dor e de adversidade uma dúvida, que o sonho se foi, já não vai acontecer mais. E o Senhor Jesus falou assim: nossa, como vocês são nécios e tolos e incrédulos. Será que vocês não conhecem as Escrituras, o que está escrito sobre o que os profetas profetizaram, o que os salmistas profetizaram acerca do Messias, que ele viria em Jerusalém e morreria e ressuscitaria ao terceiro dia? E a Bíblia diz que Jesus começou a mostrar dentro das Escrituras para eles, dentro dos pergaminhos, tudo que a Bíblia fala sobre ele. Todo o Antigo Testamento, o que o salmista Davi falava sobre ele, o que os demais salmistas, o que os santos profetas falavam sobre ele, tanto os profetas maiores como os profetas menores, como que ele apareceu em todo o Antigo Testamento, como que ele é a Bíblia toda, que o Senhor Jesus ele é Alfa e Ômega. E aí quando eles chegaram no trajeto, queridos, a mensagem de Jesus pregada foi tão tremenda e profunda, que quando alguém fala da parte do Espírito Santo, as pessoas nem sentem o tempo passar. Glória a Deus. Quando alguém fala na carne, sim, mas quando fala da parte do Espírito Santo, não. Então, tanto é que eles percorreram 11 quilômetros com Jesus ao lado deles, pregando para eles, aleluia, e não perceberam que percorreram 11 quilômetros. Glória a Deus, com certeza não perceberam nem o cansaço que percorreram tudo isso a pé, de Jerusalém até Emaús, a aldeia de Emaús. E aí, ali Jesus se comportou como uma pessoa que ia seguir viagem. E aí os discípulos falaram para ele: não tem como o Senhor ficar conosco e jantar conosco? Aí na hora que Jesus foi, a Bíblia fala que os olhos deles estavam fechados, eles não estavam conseguindo enxergar. Fechados como, pastor? Fechados espiritualmente, porque se a gente não vigiar, é isso que a tristeza faz com a gente. A tristeza pela luta, a tristeza pelas dores da vida. Muitas das vezes, se a gente não vigiar, o diabo usa isso para fechar os nossos olhos espirituais e para não contemplarmos a glória de Deus. E muitas das vezes Jesus está perto para nos consolar, para nos fortalecer, para nos fazer seguir adiante, mas nós estamos com os olhos fechados porque não estamos olhando para Ele, estamos olhando apenas para as dificuldades, para os problemas, para a pandemia, para a crise mundial. E é isso que o diabo quer, que os nossos olhos espirituais fiquem fechados. Mas o Senhor Jesus é tão misericordioso que criou várias situações para que os olhos deles foram abertos. Primeiro Jesus abriu os olhos dele, partiu o pão. Primeiro Jesus abriu os olhos daqueles discípulos, do Cleopas e do outro discípulo que estava com ele. Jantou com eles, partiu o pão perto deles de uma forma que só Jesus fazia. Naquela hora
aleluia, eles perceberam que era Jesus que estava com eles, porque depois disso Jesus desapareceu, foi embora, aleluia, porque ele estava ali em um corpo glorificado, Deus e homem ao mesmo tempo. Já sempre foi Deus e homem ao mesmo tempo, só que antes em um corpo mortal, agora em um corpo glorificado. E ali Jesus, né, foi arrebatado diante deles, se transportou para outro lugar, e eles falaram assim: nossa, aquele lá, eu creio que era o Senhor. Se não foi, é alguém muito parecido com ele. E com certeza ficaram ali discutindo entre eles. Não, era ele sim, porque nosso coração ardia quando ele falava. Quando a voz do Espírito Santo de Deus fala ao coração de nós pecadores, nosso coração arde, querendo ouvir mais de Deus. Amém? Então o Senhor Jesus é tão misericordioso que mesmo os olhos deles estando fechados, a mente trancada, o véu da mente, a glândula coronária, a quitária, tudo bloqueado pela incredulidade, pela tristeza, pela dor, aleluia, mais batalha espiritual em cima disso, o diabo colocando dúvida, o diabo colocando tristeza. Mesmo assim o Senhor Jesus criou uma situação para aparecer com eles de novo. Fizeram um peixe assado, deram um pedaço de peixe para ele comer, porque Jesus viu que mostrando as feridas das mãos, a ferida dos pés, a ferida da lança em seu lado, aleluia, mesmo assim eles não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado e que era ele falando com eles ali. Aí Jesus pegou e falou assim: então tá bom, vocês estão pensando que eu sou um fantasma? Então me dá alguma coisa para comer. Fantasma não come, porque fantasma não sente fome, não se alimenta. E ali eles pegaram um pedaço de peixe assado, que era um dos alimentos preferidos de Jesus, deram para Jesus comer, Jesus se alimentou e ali a sua mente foi aberta. Então, preste atenção, a mensagem que eu deixo ao seu coração hoje é: mantenha os seus olhos e sua mente espiritual abertos, olhos para enxergar a glória de Deus e a mente para entender a sua palavra e os seus planos proféticos e reveladores para a minha e para a sua vida. Amém? As dores da vida não arrancarão as promessas que Deus tem para nós, porque até na dor Deus tem um propósito. Beijo no coração de todos, fiquem com essa palavra e até a próxima, que se Deus quiser, fiquem aí na paz de Cristo Jesus.